O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. E Jesus acrescentou: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomoda, já tranquei a porta, e meus filhos e eu já estamos deitados, não me posso levantar para te dar os pães, eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los, porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele, e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos sentando e cantando o refrão do Salmo mais uma vez. Aquele dia em que gritei com o coração. Naquele dia em que gritei, Vós me escutastes, ó Senhor. mais forte, aquele dia. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Amém. Caros João, seminarista João, vocês vão reparar que o Padre Hugo hoje está meio robótico, mas é porque ele aprontou uma novidade. O padre sempre viu todo mundo sofrendo de coluna e sempre ficou com a cervical dele problemática, né? Mas hoje, por um descuido, não sei, fui sair do carro, como sempre saio, e provavelmente a minha coluna deu um mau jeito. Então a perna esquerda, se eu colocar no chão o pé, é uma dor
incrível. Mas em nome de Jesus, a Eucaristia teremos. Amém? Mas eu não vou parar, né? Vocês me conhecem. Já estava aqui sapateando para lá e para cá no azeite da unção. Queridos, fantasticamente é a palavra que nós podemos atribuir às leituras desse domingo, desse 17º domingo do tempo comum. Fantasticamente, o Senhor nos coloca, nos recoloca no nosso lugar. Fantasticamente. Repete assim comigo: Senhor, eu quero voltar para o meu lugar. Coloca as coisas no lugar, Senhor. Amém. Não sei se você reparou na primeira leitura de hoje, mas nós estamos na primeira leitura de hoje aprendendo ou reaprendendo de Deus que o nosso foco de vida está bem diferente do foco de Deus. Bem diferente. E isso causa-nos maus-estares terríveis na alma. Maus-estares da incredulidade, maus-estares da angústia, da dúvida de Deus, da desconfiança, do desespero, porque o foco está trocado, está invertido. Deus está focado numa direção e eu estou focado em outra. E a gente precisa mudar o foco para ter o foco de Deus. Hoje, no diálogo que o Senhor está tendo na primeira leitura, o Senhor está decidido a destruir Sodoma e Gomorra. E o profeta, o enviado de Deus, está conversando com Deus. E Senhor, vamos dar uma conversada? Não é assim, né? E se aí no meio de Sodoma e de Gomorra, o Senhor encontrar aí uns 100 pelo menos, que te adoram, que te seguem? Aí no coração de Deus, o profeta vai, e aí Deus fala: não, se tiver 100, eu preservo por causa dos 100. A história é triste, né? Porque depois não sobra ninguém e o Senhor destrói tudo, né? Mas tudo bem. Mas o profeta vai tentando. E se tiver 50, tá bom, eu não destruo. Se tiver 40, também não. Se tiver 30, também não. Se tiver 20, também não. Se tiver 10, opa. Se tiver 1 que se arrepende dos seus pecados com sinceridade, que no ato penitencial da missa, quando levanta a mão, tem coragem de reconhecer que é fraco, que é caco, que é jaguara, que não vale nada. Se tiver 1 assim no meio do povo na Santa Missa, o Senhor preserva o Boa Vista? Preserva. Lá não sobrou ninguém, aqui a gente quer que sobre mais de 1. Então, criatura, hoje quando o Senhor fala do Espírito Santo, a gente já viveu o Evangelho, na verdade, na música que nós cantamos, que o céu se rasgou, tu pediu, ele mandou. E aí veio lambendo tudo. Se não te lambeu o Espírito Santo, é porque você não deixou. Mas o Senhor, qual é o foco de Deus na primeira leitura? O foco de Deus não é o pecado, como muita gente pensa. O foco de Deus não é destruir as cidades. Não é da alçada de Deus fazer isso. O foco de Deus é o arrependimento que porventura teria. Deus estava atento no arrependimento se brotasse do meio do povo. Esse é o foco de Deus, irmão. Deus não está focado no seu pecado. Deus está focado na hora em que você vai ter coragem e vai decidir se arrepender dele. O Senhor não espera que você peque. O Senhor espera que você se arrependa.
Na verdade, é o que ele precisa para trabalhar na sua alma e na minha. O arrependimento. Esse é o foco de nosso Deus. E quando a gente está com foco no pecado, e pior ainda, quando a gente está no foco do pecado dos outros, é pior ainda, nós começamos a viver com a visão ofuscada por uma nuvem de pessimismo. Não tem mais ninguém que presta. Não tem mais ninguém que eu posso amar. Não tem mais ninguém que eu posso acreditar. É claro que confiar como se confia em Deus, nesse mundo, não tem ninguém mesmo. Mas daí você entrar na paranoia de que nunca mais vai poder olhar nos olhos de alguém e chamar de amigo. E aí entrar na paranoia de que você não vai participar mais da igreja, porque aqui na igreja só tem gente pecadora. Aí é viver numa nuvem de pessimismo terrível. E isso te causa desânimo. São os maus estares que o padre estava falando. Isso te causa tristeza. Isso te causa falta de vontade de lutar na vida, pelo céu. Isso te deixa doente na alma. Então, meu irmão, minha irmã, muda o foco. Está na hora de mudar o seu foco. Se a sua lente está rachada, está embaçada, está ofuscada, e Satanás está aproveitando para jogar mais lama ainda na lente, arranca a lente e coloca outra. Mas tem que ser a lente de Deus, que é a lente da misericórdia, é a lente daquele que não desiste de você, é a lente daquele que está todo o tempo esperando que você se arrependa e diga: Senhor, fui eu sou culpado, eu não valho nada, Senhor, mas eu te amo, não te amo tanto quanto eu gostaria, meu Deus, mas eu quero. Essa é a lente que a gente tem que usar, o foco tem que ser esse. Quando o foco é esse, nós olhamos para a primeira leitura de hoje, e para o evangelho de hoje, e a gente percebe a dificuldade que a gente cria na oração. Por que que eu não rezo como eu deveria, ou até como eu gostaria? Porque tem gente que diz que gostaria de rezar e não reza. Eu tenho minhas dúvidas, porque quem gosta reza. Então, eu não rezo porque o meu foco está errado. Eu não rezo porque eu acho que Deus é um carrasco. Eu não rezo porque as minhas atenções e energias estão concentradas em me autocondenar, em achar que eu não tenho jeito, em achar que as pessoas não têm jeito. Então, para que ter gosto de rezar? Percebe o problema que causa o foco errado? É um problemaço. Olha, se tem uma coisa que vocês nunca vão poder me acusar, quando eu for embora desta paróquia, é que eu nunca falei para vocês rezarem. Eu volto da onde foi pego, porque é mentira. Eu digo e repito, os problemas que acontecem nas nossas vidas, irmãos, presta atenção nisso, tá? Você às vezes não sabe explicar por que as coisas acontecem com você. Você não sabe explicar por que os conflitos acontecem entre nós, na igreja, na família. Eu vou te dizer com toda a autoridade do Espírito Santo e da palavra, é porque você não reza. Não reza. Não é possível. Não adianta querer me provar que você reza, porque você não reza. A oração é combustível de confiança em Deus. A oração é combustível de esperança em Deus.
a oração me faz levantar naqueles dias difíceis, de luta, de tratamentos, me fazem olhar para a cruz e dizer: Senhor, eu estou aqui, sofrendo, com dor, sem ter o que fazer, o que falar, o que procurar. Senhor, mas eu estou aqui. O que o Senhor quer me dizer com isso, meu Senhor? Me ensina alguma coisa, meu Jesus, com essa dor. Me ensina alguma coisa, meu Senhor, com essas lágrimas. Só que o nosso foco, mais uma vez, está tão errado, que a gente chora por chorar, a gente cansa por cansar, a gente sofre por sofrer, como se fôssemos zumbis. Enquanto tem hora no dia, a gente está sofrendo por sofrer, esperando cair da noite para dormir e esquecer. Só que no dia seguinte, o sofrimento não foi embora. Tu tem que acordar e enfrentar de cara. E se não for com Deus, meus irmãos, não adianta. Não adianta. A amizade com Deus volta para nós no encerramento desse cerco de Jericó. Vocês sabem que o padre Julinho, na quinta-feira, ele foi assim na bucha da moção desse cerco. Vocês sabem que vai chegando o fim do ano, início do ano, os nossos intercessores, o padre já convoca para rezar pelo cerco de Jericó em julho, para começar os convites dos padres, senão a gente não consegue ninguém. E a primeira coisa que o Espírito Santo mandou: padre, a paróquia precisa ouvir falar de obediência. A paróquia não está sabendo obedecer a Deus, não está. Está só fingindo. Então tá bom, né? Se é ele que está falando, se sou eu falando, já vão me pegar. Mas se é Deus falando, vamos lá. Vamos para o tema, vamos rezar sobre o tema do cerco de Jericó. Aí, né, a toda poderosa assumiu o barraco, falou: a causa é minha, porque a casa o meu filho entregou para eu proteger. Eu estou aqui como protetora há 60 anos, então nós vamos dizer para esse povo durante o cerco de Jericó: fazei tudo, e é por isso que você está aqui. Se não for para você terminar esse cerco de Jericó com o propósito de fazer tudo o que o Senhor quiser que você faça, não adiantou de nada. Pode esperar o do ano que vem, quem sabe dá jeito. Ou começa a procurar nos Instagrams das paróquias em Joinville, aonde vai ter cerco de Jericó, para você ficar pulando igual macaco no seu galho. Até você se mancar que o problema não está em padre, que o problema não está no marido, que o problema não está na esposa, que o problema não está na paróquia, e aí você se mancar que o problema está em você. O problema é você, não são os outros. Muda o foco, porque enquanto você está com foco nos outros, Deus está com foco dele em você, esperando você. Aí você vai entender o que o Senhor está falando no Evangelho. Pede para receber, você vai receber. Bate, vai abrir. Claro que vai. Mas é qualquer coisa? Claro que não. Tu acha que Deus, Todo-Poderoso, Onipotente, Onipresente, Onisciente, Ele vai te dar qualquer coisa sabendo que você está com foco errado e que por isso está pedindo a coisa errada? Claro que não. Aí tu fica igual um bobo, igual uma boba, achando que Deus não te ouve. Tu está fazendo coisa errada, tu está focando em coisa errada, e por isso está pedindo coisa errada, e está fazendo coisa errada, e está acusando, e está julgando, e está xingando, e está brigando.
É claro que Deus não vai te dar isso que você pede. Deus vai te dar muito mais. Tem até a música que fala isso, né? Não é para cantar não, calma. Deus é capaz de mudar reinos por ti. Porque Ele vai te dar muito mais. É por isso que o Senhor hoje fala para eles, né? Eles ficam todo bobo, né? Então a gente pode pedir o que quiser. Pede e recebereis, bate, aí todo mundo, já vão fazer a lista, né? Eu quero uma casa na praia, eu quero um BID, gente, que carro bonito, bom, né? Eu quero um BID, eu quero derrubar a igreja e fazer uma nova, eu quero isso, eu quero passar na faculdade, eu quero emprego, eu quero um violão novo, eu quero um ministério santo, né? Que não tenha compromisso com nada, fique só cantando quando o Padre Hugo chama. Aí Deus vira para você, ri da tua cara e fala, mais uma vez não entendeu nada. Aí Ele completa. Saiba pedir. Saiba bater na porta certa. E o pedido certo e a porta certa é o Espírito Santo. Assim conclui, Senhor, a conversa. Não é pedir qualquer coisa. Senhor, eu quero isso porque eu acho que é o correto. Senhor, eu quero isso porque eu quero isso. E bate o pezinho e faz bico. E não posso bater o pé esquerdo que dói. Né? E bate pezinho, e faz birra, e faz bico, é isso que eu quero, e o Senhor, não vou te dar, não adianta, criança pirracenta, não adianta, eu só vou te dar o que eu quiser, na hora que eu quiser, e na dose que eu decidir. Espera, se tu quiser alguma coisa, vai ter que saber esperar, e enquanto espera, reza e reza. Então, meus queridos, se tem uma coisa que você precisa levar embora desse cerco de Jericó para a sua vida, é isso. Espera e reza. Espera em Deus e reza. Repete com o Padre. 1, 2, 3. Espera em e... De novo, espera em... É isso. Nada vai acontecer num passe de mágica na nossa vida, esquece isso. Esquece isso. Nada vai acontecer do dia para a noite, as coisas mais importantes demoram, levam tempo para acontecer. E a gente não pode desistir no caminho, porque o que é melhor já está reservado. Se a gente desistir, a gente não ganha. A gente não pode desistir. Então olha para quem está do seu lado e fala, irmão, a gente não pode desistir. Bota um sorriso na sua cara, senão seu irmão vai ficar com medo, né? Desistir de quê, né? Com essa cara de troncho aí. Bota um sorriso nessa sua boca, na cara, um sorriso de verdade, e fala, irmão, não podemos desistir. Olha para ela e fala. Ela está esperando você falar para ela. Isso. A gente tem que falar essas coisas de Deus sorrindo, né? Porque pelo amor de Deus. A gente vai falar, vim falar do evangelho pro Bruno, né? Doutor Bruno. Irmão, Deus mandou te falar. Eu só vou esperar que eu vou morrer. Não. O mal nosso é isso, né? Para tudo é um alvoroço. Para Deus, parecendo a laranja murcha. Para Deus não. Para Deus o melhor. Para Deus nossa alegria. Para Deus nossa vida. Para Deus nossa esperança. Para Deus nossa
nosso coração, nossa casa, nossa família, nosso casamento, nossos filhos, nosso trabalho. Para Deus, aquelas pessoas mais difíceis das nossas vidas. Para Deus, essas pessoas. Amém? Fecha seus olhos. Agora, em nome de Jesus, vai rezar. Vai rezar pedindo ao Espírito Santo de Deus. Eu preciso reter essa palavra no meu coração. Eu preciso, Espírito Santo, quando sair da igreja hoje, não esquecer dessa palavra. Eu não posso esquecer do que o Senhor me falou nessa noite. Dá-me, Espírito Santo, essa memória de salvação. Peça isso ao Espírito Santo. Espírito Santo, me dá essa memória de salvação. Espírito Santo, me dá esses afetos de salvação. Espírito Santo, me dá uma certeza de salvação, para que isso possa fazer eu mudar o foco da minha vida. Para que o foco da minha vida seja o foco do Espírito Santo. Por isso, vem sobre nós mais uma vez, Espírito Santo. Vem sobre esta tua igreja aqui reunida, uma porção da tua igreja, que se reúne nessa noite para celebrar essa Eucaristia. Dê a esse teu povo, Espírito Santo, sabedoria. Dê a esse teu povo, Espírito Santo, a graça da conversão. Dê a este teu povo, Espírito Santo, este povo que é sua igreja, dê a este teu povo o dom da fortaleza, Espírito Santo. Tantas pessoas se sentem tão fracas nessa noite ainda, com tudo que já foi rezado, cantado, falado, você ainda se sente fraco, se sente fraca. O Senhor está te concedendo o dom da fortaleza. Toma posse disso. Diga, Espírito Santo, sou eu. Eu me sinto fraco. Eu me sinto fraca, Espírito Santo. Mas eu tomo posse agora. Diga isso para o Espírito Santo, se é para você. Eu tomo posse agora, Espírito Santo, desse dom redobrado da sua fortaleza na minha vida. Eu quero ser um homem forte na fé, uma mulher forte na fé, um pai de família que testemunha como São José a vida de Jesus, uma mãe, uma esposa, uma filha que testemunham com as virtudes de Maria a presença de Deus. Por isso, vem, Espírito, sobre nós, confirmando essa palavra no nosso coração, confirmando essas profecias no nosso coração, porque é para nós, Espírito Santo, isso. O Senhor nos escolheu para receber esses presentes nessa noite. Vocês, meus irmãos, poderiam ter dito não para essa missa. Vocês são livres. Poderiam estar em outros lugares, mas o Espírito Santo te escolheu para viver isso essa noite. Toma posse dessa escolha. Você é um eleito, você é uma eleita do Espírito Santo. Você acha que está aqui por causa de outros motivos e não é. Não é. O Espírito Santo foi lá na sua casa e te elegeu para estar aqui nessa noite. Por isso, vem, Espírito Santo, sobre nós. Fecunda a tua palavra, que acaba de cair no terreno do nosso coração, que acabou de entrar pelos nossos ouvidos. Tira dos nossos ouvidos, Espírito Santo, sobretudo espirituais, os obstáculos para que essa palavra chegue ao coração, para que essa palavra complete o itinerário, o percurso até o coração, que é o terreno mais importante. Dá-nos essa graça, Espírito de Deus.
exorciza dos nossos ouvidos qualquer ruído que não venha de vós. Exorciza do terreno do nosso coração qualquer praga, qualquer contaminação que possam querer atrapalhar a fecundidade da Tua palavra, Espírito. Cura-nos dessa contaminação espiritual. Liberta-nos dessa contaminação espiritual. Livra-nos dessa opressão do mal que nos deixa pessoas sonolentas para a palavra, que aumentam o nosso cansaço, a opressão do inimigo que aumenta a nossa distração mais do que o normal. Você que sente sono além do normal, Senhor, livra esse irmão que sente um sono exagerado, sobretudo nas coisas de Deus. Quando está na missa, Espírito Santo, tantos e tantas são oprimidos por Satanás. E o cansaço deles faz com que eles se desliguem da palavra. Nós te pedimos, Espírito Santo, essa descontaminação espiritual nessa noite. Senhor, nós queremos pedir o livramento para aquelas pessoas que são viciadas em sair da igreja durante a missa, Senhor. Nós sabemos que o seu inimigo é capaz de incomodar de todas as maneiras. O seu inimigo é capaz de enganar-nos. É capaz de nos fazer acreditar que temos sede, que temos fome, para nos desviar da Tua palavra. Quantos e quantas são oprimidos por isso e não percebem, Espírito Santo? Liberta-nos desse mal, cura-nos dessa opressão diabólica, porque o que o inimigo mais quer é me tirar da Tua presença, Espírito Santo. Me dê a sabedoria, a sagacidade, a destreza, a esperteza do céu, para eu perceber a quantidade de distrações que o inimigo provoca na minha vida. Sobretudo, irmão e irmã, quando estou rezando, presta atenção, pensa na sua vida agora. Quais são os momentos em que você sente mais sono? São os momentos em que você está tentando se esforçar para ficar em Deus. Você não consegue rezar o terço porque te dá sono. Você não consegue prestar atenção numa homilia porque te dá sono. Você não consegue participar da partilha de uma palavra porque te dá sono. E quando a tua esposa, teu esposo te convidam em casa para rezar, você não aceita porque já está condicionado pelo mal de que vai dormir. Em nome de Jesus, renuncia a isso nessa noite. Porque quando você está na rua, quando você está no seu futebol, quando você está com seus amigos, no churrasco, bebendo até de madrugada, você não tem sono. Porque o inimigo sabe que ali pode ser uma porta de entrada para ele. Mas quando você está na igreja, quando você está no grupo de oração, quando você está rezando o Santo Terço, o inimigo quer te dar sono, sim. Então para de achar que é só coisa natural, porque não é. Não é. Satanás é sujo. Satanás é desonesto. E você precisa desmascarar Satanás na sua vida. Então, em nome de Jesus, tenha coragem e diga: Senhor, eu renuncio nessa noite a todo sono, a toda distração
que vem sobre mim quando eu quero rezar, Senhor. Quando eu quero estar em família, quando eu quero rezar o terço de Nossa Senhora, tudo aquilo, Senhor, que me parece cansar, porque a oração não cansa, irmão. A oração deveria nos descansar a alma. A oração não é para cansar ninguém. Uma missa não é para cansar ninguém. Se você acha que vir à missa te cansa, isso pode ser Satanás te iludindo. Vá deixando o Espírito Santo curar, te livrar, te libertar, porque é isso que o Espírito Santo quer. Exorciza, Espírito de Deus, por essa canção e pela coragem dos teus filhos. Exorciza esse mal do nosso meio. Tira essa sonolência do inferno do meio de nós, essa sonolência diabólica. Eu que sou teu sacerdote, Senhor, eu desmascaro Satanás nessa noite, nessa igreja. Eu, como seu sacerdote, Senhor, eu desmascaro a ação do maligno na vida dessas pessoas. Jogo por terra, Senhor, aniquilo com o teu precioso sangue, jogo aos pés da cruz, porque esses seus filhos e filhas existem para te adorar, existem para rezar. Eu desmascaro, Jesus. Eu desmascaro o inimigo de Deus. Hoje o céu se abre para derramar. Vai cantando isso. Sobre os corações toda a graça do Pai. Vai cantando isso e deixando o Espírito Santo agir. E eu também Não impeça o Espírito. Não resista ao Espírito Santo. Meu coração Se entrega dessa música. braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Vai levantando e cantando isso. Vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Abre os braços em sinal de libertação e canta. Vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder, renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder, renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder, renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder, renascer.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Pode aplaudir o Senhor nessa noite.